Glória a Deus. Gente, que bênção. Que bênção poder estar mais uma vez na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Para quem ainda não me conhece, eu sou a pastora Fátima, moro aqui pertinho, Marechal Cândido Rondon. Estamos aqui ajudando o pastor David, servindo. E é uma honra poder ministrar a palavra do Senhor. Eu quero que você abra muito o seu coração, porque por mais que seja uma palavra que nós iremos falar sobre finanças, é uma palavra que vai trazer libertação de conceitos e preconceitos. E muitos aqui hoje sairão transformados, porque o Senhor tem realmente trazido uma palavra extraordinária. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 25. O nosso título primeiro, bem bonito. Um fiel mordomo. Mateus, capítulo 25, versículo 14. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, para não ficar de costa para vocês. A versão que eu tenho é a ARA, Almeida revisada, né? E eu vou iniciar do versículo 14 até o 30, então é um pouquinho comprido, mas vocês podem acompanhar aqui atrás, quem não trouxe a Bíblia. Preste bastante atenção nesta parábola. Pois será como um homem que, se ausentando-se do país, chamou seus servos. Obrigada. Chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro 1 talento. A cada um segundo a sua própria capacidade. Grifa isso. A cada um a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajuntou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse último versículo ninguém quer ouvir, né? Uma realidade de que existe sim o inferno. E nessa noite, como eu falei, por mais que nós vamos falar de administração, é algo que realmente o nosso coração precisa estar aberto.
Porque sim, o Senhor tem na sua palavra tudo. Receitas e ensinos para todas as áreas da nossa vida. E essa noite nós vamos falar sobre um fiel mordomo. Para que a gente possa entender um pouquinho a palavra, um mordomo, mas eu vou trazer uma palavra talvez um pouco diferente, que é governanta. Quem já ouviu falar nessa palavra? Governanta. É mais fácil de entender o mordomo também. Uma governanta ou um mordomo é aquele que trabalha numa casa e é responsável por administrar aquela casa. Ou seja, é ele que contrata a faxineira, é a governanta que vai contratar quem cuida da cozinha, é a governanta ou o mordomo que vai administrar o rapaz, alguém que limpa a piscina. Então, o dono da casa entrega todos os seus bens para que uma pessoa administre, certo? E aí aqui vem, você sabia que tudo que você tem e acha ter não é seu? O dono de tudo entregou a você para que você administre o que é dele, até mesmo o seu próprio corpo. Porque a palavra de Deus diz: não sabeis vós que sois santuário do Espírito Santo, casa, habitação de Deus? Então, nada do que temos é nosso. Tudo é dele. Tudo. Inclusive o nosso dinheiro. E é interessante porque essa parábola dos talentos, na sua grande maioria, ela vai ser ministrada a respeito de dons. Aquele que canta, aquele que prega, quem faz uma pintura, uma arte. Mas nós precisamos entender que parábola é algo que Deus fala para que aqueles que estejam ouvindo não entendam. Então, a palavra de Deus, ela mostra Deus se escondendo. Então, a partir do momento que uma parábola tem uma revelação, falando dos dons, de como administrar os dons, ela também é algo que nós podemos trazer no sentido literal da palavra. E nessa noite eu quero ministrar essa parábola no sentido literal dela, onde Deus, o dono, entregou o seu dinheiro para que venhamos administrar aquilo que é dele. Por isso essa palavra é sobre administrar. Administrar aquilo que é dele. E a um ele entregou 5 talentos, a outro 2 talentos e a um talento, segundo a sua capacidade. Olha que lindo. E a gente vai ver que talento, na época de Jesus, era uma moeda, dinheiro, e aí a gente vai ver que esse talento equivalia a 35 quilos de prata. Já pensou se hoje você ganhasse 30 quilos de prata para administrar? Um talento. 30 quilos de prata, não converti no real, nem no guarani, e nem em dólar. Mas só para a gente imaginar, né? 30 quilos de prata. Quando a gente entende que nada do que a gente tem é nosso, a gente vai começar a administrar de uma forma mais fiel. Porque não é meu. E alguns vão dizer assim, não, 10% não é meu, os outros é meu. Nós vamos aprender sobre isso, mas não é aqui hoje, nessa palavra. Mas nada do que eu tenho é meu. Tudo é dele. E a partir do momento que eu entendo isso, eu vou entender que uns terão mais e outros terão menos. É segundo a sua capacidade. Mas, para que eu seja um fiel mordomo, a primeira coisa que eu preciso saber e entender é que eu preciso ser fiel no pouco.
Se eu tenho 5, eu vou ser fiel no 5. Se eu tenho 2, eu vou ser fiel no 2. Se o Senhor me deu 1, eu vou ser fiel no 1. Se eu sou médico, se eu sou arquiteto, se eu sou um empresário, ou se eu sou uma doméstica, se eu sou vendedor na rua, se esse é o meu talento e é onde o Senhor tem me colocado, por que eu cobiçaria aquilo que aquele outro tem? É o meu talento. Quem tem 5, cuide do 5. Quem tem 1, cuide do 1. Por que eu cobiçaria aquilo que não é meu? Então, a primeira coisa que eu preciso entender para mim ser um fiel mordomo é ser fiel no pouco, que sobre muito o Senhor vai colocar. Então, eu vou ganhar um talento, mas esse 1 eu vou multiplicar. Eu vou transformar. E aqui, depois eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre prosperidade. O que é multiplicar esses talentos? O que é prosperidade? Já nós vamos ver. O fiel mordomo, ele é dedicado e cuidadoso. Ele não é mau e nem negligente. Como eu, a partir de hoje, vou olhar para o meu salário como algo que o Senhor entregou nas minhas mãos para que eu administre bem. E é incrível que Ele deixa a gente usar para a gente. Uau! Eu vou administrar, mas no fim eu vou estar usufruindo disso. E Ele não nos proíbe. Mas eu vou ser dedicado e cuidadoso. Não, eu não vou enterrar. Tão pouquinho, né? Vou enterrar? Não. E também não vou gastar demasiado. Olha só, terceiro ponto para que eu seja um fiel mordomo. Anota essa, que quando chegar o salário agora em junho, vocês vão lembrar. Administrar, ser um fiel mordomo, é como uma caixa d'água. Nunca, repita assim, nunca se gasta mais do que entra. Nunca. A caixa d'água está enchendo. A torneira vai abrir. Nunca a torneira que se abre sai mais do que a que entra. Nunca. Então, lá no seu caderninho, a partir de hoje, você escrever bem grande. Nunca se gasta mais do que entra. Mas, pastora, saiu do controle. E agora? Gastei mais do que entrou. Parte número 4. Não podemos nos desesperar. O que fala em Filipenses 4? Versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sabe aquela história que os antigos falam? O leite derramou. Adianta chorar? Adianta chorar? Não. Deus, eu não administrei bem aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Te peço perdão, graça e misericórdia para agora colocar isso no lugar. Não posso. Gente, quantas pessoas acabam perdendo a razão porque as finanças saíram do controle. Agora é momento de manter a cabeça no chão. Opa, Senhor, não posso me desesperar. Me ajuda. Agora, se eu tive culpa, segura o ânimo, não se desespera, coloca as coisas no lugar. Mas eu não tive culpa, pastora. Estava tudo no caderninho, tudo anotadinho e saiu do controle. Escute algo que o Senhor ministrou ao meu coração. É fim do ano, as finanças estão em dia, vai entrar o 13º, férias, uau, né? Quem trabalha CLT sabe que esse é o momento, né? Vou fazer uma viagem, vou comprar umas roupas novas, vou fazer algo novo. E, de repente, o dente começa a doer. E você, para economizar, vai no SUS.
Não sei se o Salto del Guairá tem SUS. Para você economizar, você vai no SUS. Encaminha lá, você vai, faz o canal, faz tudo que tem. Lá vai o dente doer de novo. Então, você procura um dentista particular. Vai uma vez, passa o cartão, não encontra. Vai a segunda vez, passa o cartão, não encontra. Na terceira, encontra o problema. Deus saiu do controle. Senhor, eu tenho sido fiel. Eu tenho guardado os teus mandamentos, mas saiu do controle. Então, isso não é nada diante do que Jó passou. Mas se tem algo que Jó nos ensina, é que se eu estou sendo fiel e Deus permite, Deus devolve. Grava isso no seu coração. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém, desde que eu esteja sendo um fiel mordomo. Desde que eu esteja sendo um fiel mordomo. E agora eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 41. Gênesis 41. Isso eu vou ler aqui, junto com vocês. É bem interessante essa parte. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do Faraó foi dúplice, porque as coisas estabelecidas por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolhe, Faraó, um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereais debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais a Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Uau! Quem nos dera Deus nos avisar os momentos em que viria o tempo da escassez. Quem dera. Mas, olha aqui o 5º ponto. Se por um acaso as finanças não estão indo bem, e se por um acaso você não tem sido um fiel mordomo, procure alguém que entenda. Faraó, que é Faraó, entendeu que José era ajuizado para cuidar das finanças. Por isso, como é bom ter um discipulador. Como é bom ter alguém que nos orienta. Como é bom ter alguém mais ajuizado que a gente. Aos casados, se por um acaso a sua esposa é melhor nas finanças, deixa ela administrar. Se o seu esposo é melhor nas finanças, deixa ele administrar. Se sua mãe é melhor, deixa ela te ajudar. Por que não? Faraó sendo Faraó,
pediu ajuda de José? Por que eu seria tão orgulhosa para não pedir ajuda? E por isso, muitas vezes a gente tem até gerente de conta. Vocês já ouviram falar isso? Gerente da conta corrente? Temos à disposição muitas pessoas que podem ter entendimento para nos ajudar a administrar. Basta a gente pedir ajuda. Então, o Faraó pediu ajuda. Lembra que eu falei que nós íamos aprender sobre prosperidade? Prosperidade é um estado de abundância, sucesso e bem-estar. Vai além do acúmulo de dinheiro e abrange todas as áreas. Prosperidade não é riqueza. Riqueza é possuir bens. Prosperidade é ser bem-sucedido em tudo que fizer. E Tiago traz o segredo. Não sejais apenas ouvinte negligente, mas operoso praticante. E então serás bem-sucedido em tudo o que fizeres. Sabe por que muitas vezes a gente não está prosperando? Porque não estamos praticando a palavra. Porque estamos olhando para as riquezas e não para a prosperidade. E aí vem um ponto essencial que nós iremos aprender. Em algum culto nós estaremos aprendendo um pouco mais, mas só para trazer uma pinceladinha. Santifique as suas finanças. Santifique as suas finanças. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Nós estamos aqui desde dezembro, inaugurado, e ainda não tivemos palavra de dízimo e oferta. Porque antes de tudo, eu tenho que santificar minha vida, colocar minha vida no altar. Então eu santifico as minhas finanças, e eu coloco a palavra de Deus em prática, e então eu serei bem-sucedido. Sabe por quê? Porque muitos querem barganhar com Deus. Deus, eu estou dando o dízimo e a oferta, agora me faz prosperar. E a vida está totalmente em pecado. Não haverá prosperidade. Porque não está colocando em prática a palavra. Serás bem-sucedido quando colocares a palavra de Deus em prática. Antes disso, iremos patinar e andar em círculo. E não seremos bem-sucedidos. Porque é a palavra. Tiago vai dizer, coloque a palavra em prática e serás bem-sucedido em tudo que fizer. Ou seja, está com raiva? Perdoa. Pecou? Pede perdão. Confessa os seus pecados. Isso é colocar a palavra em prática. Porque a gente vem domingo e sábado. Ouve, entra no ouvido e sai no outro. Não coloco em prática, não serei bem-sucedido. E mais uma vez, ser bem-sucedido não é riqueza. Quantos bilionários hoje, no leito de hospital, com todo o dinheiro do mundo, e simplesmente não são curados. Não muito tempo atrás, nós tivemos um grande exemplo de alguém, de uma empresa de telefone, que com todo o seu dinheiro faleceu, porque não conseguiu curar a doença que tinha. Não é. E aqui entra algo que eu quero, Deus, que entre no coração de vocês. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e não roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração.
Ali estará o teu coração. Não ajunte. O Senhor não está dizendo que nós não podemos multiplicar os talentos. Eu vou trabalhar. Eu vou estar cuidando da minha casa. E hoje eu tenho uma bicicleta. Amanhã eu vou ter uma moto. Daqui a um ano eu tenho um carro. Usadinho. E daqui 2 anos eu posso de repente entrar numa concessionária e pegar um carro zero. Prosperidade. Eu estou multiplicando aquilo que Deus está colocando na minha mão. Mas acumular riqueza, aí é outra história. Onde o próprio Deus fala, não acumulem. Não corram atrás dessas coisas. Como muitas vezes as pessoas fazem. E aí, sim, a partir do momento que eu acumulei, agora eu estou bem. Não, eu vou multiplicar. As 10 virgens tinham óleo de reserva. Eu posso ter uma reserva. Eu vou trabalhar. E eu vou ter uma roupa boa. Amém? Mas o Senhor diz, não acumulem. E aí, tem um versículo. Lucas capítulo 12, 20. Que diz assim. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Um homem estava deitado na sua cama, e ele tinha enchido os seus celeiros, ele tinha acumulado riquezas. Ele estava com o coração cheio, porque agora sim, ele podia se regalar, ele podia viver a vida, porque os celeiros dele estavam cheios. E aí ele estava meditando em o que ele iria fazer com toda aquela abundância de riqueza. E Deus simplesmente traz essa ilustração, onde o Senhor diz, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Se todos entendessem que a salvação é, em primeiro lugar, a tua alma. Louco. E já ouvi muitas vezes os antigos dizerem assim, que a morte precisa de uma desculpa. Segundo o texto, a morte precisa de uma permissão. Para meditarmos, se hoje pedirem a sua alma, o que Deus teria para dizer hoje não? Não toca. Hoje não. A morte não precisa de desculpa, ela precisa de uma permissão. Então, muitas vezes a gente está bem de saúde, regalando, pensando, o que eu vou fazer com todo o dinheiro que eu acumulei? E o Senhor diz, louco, hoje mesmo. E às vezes, o religioso, ele é mais sensato do que aquele que caminha com Cristo, sabia? Quanto nós temos que aprender ainda? Quanto nós temos que aprender? A sua salvação em primeiro lugar. Deus não supre luxo, vocês sabiam disso? Deus supre necessidade. Anota isso. Deus não supre luxo, Ele supre necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as vossas necessidades. Deus não supre luxo, Deus supre necessidade. Por isso, aprenda o equilíbrio entre expectativa e realidade. Sim, tem gente que vai ter 5 talentos. Sim, tem gente que terá 2 talentos. E tem quem vai ter 1 talento. E amém? Glória a Deus. Mas eu vou ser fiel no pouco. Antes, conversando com os voluntários, e hoje, no momento, eu estou com 11 meninas. 11 figueiras que eu estou cuidando. Essa semana será a semana de ligação. A semana em que eu tenho 2 ligações por dia, fora a vinha, e em alguns momentos eu vou ter 3 ligações. Eu poderia, sim, estar indo atrás de riquezas e tendo um extra. Trabalhar à noite, talvez limpando um escritório, ou talvez fazendo lanche. Poderia. Mas eu escolhi entender que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Esse é o Deus que a gente serve. Nós fomos ministrados há pouco tempo na palavra, algumas palavras agora de terça, de sábado. Chega de improdutividade. Por que preguiça para ir no culto? Por que preguiça para servir a Deus? Por quê? Por que não temos mais mulheres e homens de oração? Por que não temos mais mulheres e homens desejando servir a Deus? Porque é fácil não vir no culto porque tem alguma coisa para resolver. Mas e se hoje pedissem a sua alma? Certamente, preciso ser um fiel mordomo. Não só das minhas finanças, mas em todas as áreas da minha vida. E eu gostaria que você se colocasse de pé, fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos. Em algum momento, Deus ministrou o seu coração. Essa é uma palavra, não é uma palavra para que você venha largar tudo que tem e servir o Senhor. Deus não opera na imprudência. Mas cada um sabe o que precisa desprender para que a sua alma seja rica em Deus. Para que você comece a acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. O que você tem que deixar para que santifique as suas finanças. O que você tem que abrir mão para que a fé entre no seu coração e o Senhor possa suprir todas as suas necessidades. O quê? Temos visto e ouvido quantos jovens estão perdendo a sua vida, seja no trânsito, seja por motivo de saúde. A morte não escolhe idade, nem momento. Mas de uma coisa certa, o que eu tenho feito para que o Senhor olhe para mim e prolongue os meus dias na terra? O que eu tenho feito para que a minha vida seja dedicada no altar? O que eu tenho feito para que o Senhor olhe para mim e se agrade como um bom e fiel mordomo? O que o Senhor vê em você? Se hoje você se encontrasse face a face com Ele, o que Ele diria para você? Entra, fiel. Você tem sido fiel no pouco e agora você pode entrar no reino de Deus e
O que você tem feito? O que você tem feito para que Ele possa olhar e ver em você um fiel mordomo? O que você tem feito para que realmente você possa chegar diante dele e Ele olhar? Ah, servo bom e fiel. Entra. Entra. E como um ato profético nessa hora, nesse momento, se tem algo que você detectou que não tem sido fiel, que você possa erguer a sua mão e entregar isso. Senhor, eu não tenho sido fiel. Senhor, o meu cartão de crédito vive estourado porque eu não tenho sido fiel. Todas as vezes eu vou lá e compro. Todas as vezes eu vou lá e faço, crendo que o Senhor irá prover. Eu não tenho sido fiel. Pai, eu não tenho sido fiel com o meu corpo. Pai, eu não tenho sido fiel. Diante de Ti eu coloco isso, Pai, e a partir de hoje eu entrego a minha alma, o meu corpo, as minhas finanças, para que eu possa ser fiel no pouco e sobre muito Te colocarei. Pai, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar. Se necessário for, eu vou pedir ajuda. Pai, eu não vou, Senhor. Pai, eu Te agradeço, Deus, por essa palavra. Eu Te agradeço, Deus, porque se o Senhor permitir, diante de um homem fiel acontecer algo, o Senhor é o Deus que provê todas as coisas, e certamente o Senhor é aquele que esteve com Jó e estará conosco, e o Senhor devolverá, e o Senhor retribuirá, porque sim, Senhor, Tu és fiel. Ajuda-nos a administrar o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Pai, que nós não venhamos a olhar para o outro, para o que o outro tem, para o que o outro conquistou, mas para aquilo que o Senhor tem depositado nas nossas mãos. E aquilo que o Senhor tem depositado nas nossas mãos, seremos fiéis até o fim. Em nome de Jesus, Pai. Graças Te damos, louvamos o Teu nome e engrandecemos a Ti, porque certamente a nossa alma pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, louvamos e engrandecemos a Ti, Pai. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém?